Muito obrigado, boa noite, é um enorme prazer estar aqui convosco. Depois de ouvir esta intervenção, eu quase não tenho mais nada para dizer, não é? Porque disse tudo e muito bem, e o que eu penso também sobre muitos dos problemas da educação em Portugal. Tentarei dizê-lo de uma maneira ligeiramente diferente, mas revendo-me completamente no que acabou de ser dito. Não é? Quero agradecer também o convite da Comissão Conselhia e a presença do Sr. Presidente e de todos que estão aqui. Eu julgo que quando me convidaram, a minha agenda agora está meio complicada, mas há assim dois ou três convites que nós não podemos recusar, não é? E eu lembro-me de ter dito às pessoas que trabalham comigo, o convite de Amarante é impossível, quer dizer, isto é a terra de Pascoais e do Amadeu, é impossível a gente dizer que não a Amarante, não é? Que mais não seja por isso, mas também por muitas outras coisas, são duas referências luminosas e constantes da minha vida, portanto tenho muito gosto em estar aqui convosco e em partilhar algumas ideias sobre este tema de educação e desenvolvimento. Na verdade, quando o tema me foi proposto, fica muito claro, para mim, uma coisa antes, para mim a educação é um problema de cultura. Não é? A educação para mim não é um problema de reformas, ou de mais reformas, ou de menos reformas, ou de mais leis, ou de menos leis, ou de mais currículos, ou de menos currículos. Tudo isso tem a sua importância, mas para mim a educação é um problema de cultura. E é um problema de cultura e é um problema complicado em Portugal. É um problema que não tem 20 anos, nem 50 anos, nem 100 anos, tem muitos séculos de problema. Tem uma longa história de um afastamento da nossa cultura das questões da escola. Não quero exagerar, mas nós nunca gostamos da escola. Ao nível do nosso percurso histórico, nós sempre fomos um país com índices brutais de analfabetismo, com índices enormes de falta de ciência, de falta de conhecimento, de falta de cultura, e até ao longo do século XIX e do século XX teorizamos sobre isso. Muitos dos nossos intelectuais, muitas das pessoas que nós apreciamos, teorizaram sobre isso. A ideia que não éramos feitos para os estudos, que o povo português não era assim, tinha outras características, era um povo mais plástico, mais adaptável, mais do desenrascanço, se a expressão popular me é permitida, e éramos menos dados a essa coisa que é o estudo, que é a escola, que é o conhecimento, que é o esforço continuado em torno de um conhecimento. Isto foi teorizado por muita gente. As páginas do nosso Parlamento, no século XIX e no século XX, estão repletas de coisas destas que eu vos estou a dizer de maneira caricatural, mas que estão lá plasmadas, com discursos supostamente doutos, não é? De muita gente. Não! Isso da ciência, essa coisa da cultura, do conhecimento, isso é lá para os povos do Norte. Isto está escrito tal e qual. Não é para nós. Nós depois adaptamos aquilo que eles inventem, não é? E depois, quando cá chegar, a gente logo adaptará, mas nós não somos produtores de conhecimento. Nós não somos produtores de ciência. Nós não temos uma relação com a escola igual à que têm os povos do Norte e que levou a páginas, aliás, luminosas do Antero, a páginas luminosas do Essa, quando Essa dizia, pois, tudo isso é muito bonito, mas a cultura acaba por nos sair muito cara, porque temos que pagar direitos da alfândega, não é? Então, temos que fazer esta importação de coisas que vêm de lá de fora. Isto para vos dizer que este é um problema nuclear de Portugal. E é um problema que tem muitos séculos, é um problema que tem muito tempo, não é um problema de agora. É um problema que se foi reproduzindo de maneiras diferentes no século XIX, no século XX, no Estado Novo, e que nos trouxe a uma situação difícil, porque, na verdade, os problemas do desenvolvimento de Portugal estão neste problema de cultura. É aqui que residem, não é? O facto de nunca termos tido uma relação com a escola, com a cultura escolar, com o conhecimento científico, com a produção de conhecimento, com a produção de tecnologia, é aqui que estão verdadeiramente os nossos problemas. Não estão em mais nenhum outro lado. Não estão na dívida, claro que estão na dívida conjunturalmente, claro que estão em problemas da economia conjunturalmente, mas o nosso verdadeiro problema é este. E por isso é que é importante termos a oportunidade de falar sobre isto com esta frontalidade com que eu vos estou a falar. E sobre isto é preciso dizer também que sempre houve, ao longo das últimas décadas, ao longo do último século,
duas correntes. E estas duas correntes, que no fundo correspondem às duas margens do rio de que a nossa colega falou, eu uma vez escrevi um texto que eu costumo dizer que é o texto, é o título mais bonito que eu escrevi, porque na verdade o título não é meu, é de um grande escritor brasileiro, que se chama A Terceira Margem do Rio. Isto é, não vale a pena estarmos numa margem a disparar contra a outra, vale a pena sim habitarmos a terceira margem do rio, porque a terceira margem do rio é o próprio rio, é onde as coisas acontecem, é onde o movimento existe e as margens estão paradas. Onde há movimento é no rio. E o rio tem que ser esse processo, esse fluxo, essa viagem, esse percurso. Não é? E, na verdade, houve sempre duas margens no debate histórico sobre a educação e desenvolvimento. E o que é curioso é ver essas margens regressarem sistematicamente ao nosso debate. E uma primeira margem é a margem daqueles que dizem, primeiro, o desenvolvimento, depois a educação. A outra margem é a margem daqueles que dizem, não, primeiro a educação, depois o desenvolvimento. E este debate é um debate antiquíssimo. Poderia citar-vos, por exemplo, uma célebre polémica, em 1927, creio, se a data não me falha, entre o Aquilino Ribeiro, que representava a corrente na altura mais conservadora, e que escreveu um artigo que se chamava Do absurdo de criar escolas. Dizia ele, não vale a pena criarem escolas. Se estiverem a criar escolas, como muitas correntes republicanas criam, isto é um desperdício, é um disparate. Porque as pessoas vão se formar e vão ficar sem emprego. E as pessoas vão ter educação, mas isto não lhes serve para nada. Porque nos falta o desenvolvimento, nos faltam as indústrias, nos faltam as estradas, nos faltam as infraestruturas. E, portanto, comecemos primeiro por aqui. Comecemos primeiro por criar infraestruturas, por criar indústrias, por criar empresas e depois, então, formemos as pessoas que vão, de algum modo, dar corpo e dar vida a essas empresas, a essas indústrias. E, do outro lado, estão as pessoas que dizem o contrário. Que dizem, não. O que é importante primeiro é a educação. Porque é a educação que vai ser o motor do desenvolvimento. E aqui encontramos, regra geral, as correntes mais progressistas, e naquele caso, em 1927, encontramos um senhor chamado César Anjo, republicano, professor, creio que na zona de Santarém, se não estou enganado, e que pôs as crianças da sua escola primária a escreverem uma carta ao Aquilino Ribeiro. E os meninos dessa escola primária respondiam ao Aquilino Ribeiro e diziam, excelentíssimo senhor Aquilino Ribeiro, lemos o seu artigo, gostamos muito de si, mas sobre o seu artigo deixe-nos dizer o seguinte, o que é importante é que haja primeiro escolas. Porque se houver primeiro escolas, cria-se a consciência da necessidade do desenvolvimento. E nós passamos a ter capacidade de reivindicar a estrada de macadame, de reivindicar as indústrias, de reivindicar junto dos poderes aquilo que nos vai trazer o desenvolvimento. Este debate, por estranho que nos possa parecer, é um debate permanente na sociedade portuguesa. E quando veem há muito pouco tempo os afloramentos deste debate, quando aparece no discurso do há diplomados a mais, ou há educação a mais, ou estamos a investir demais na educação e depois as gente vão para o desemprego. Este tipo de discurso, que reaparece há muito pouco tempo na sociedade portuguesa, é um regresso deste debate que tem séculos, que tem décadas, como eu procurei traduzir-vos com este exemplo do Aquilino Ribeiro e do César Anjo. Ora bem, o que nós temos que perceber sobre isto é que há uma terceira margem neste debate. Que o debate, provavelmente, que as duas partes deste debate têm a sua razão. E que uma e outra têm a sua razão. E o que é preciso dizer é juntar estes dois debates numa terceira margem e dizer, talvez utilizando uma fórmula matemática ou uma linguagem matemática, que a educação não é condição suficiente do desenvolvimento, isto é, não é por haver muita educação que vai haver desenvolvimento, ela não é condição suficiente do desenvolvimento, mas ela é condição necessária do desenvolvimento. Isto é, sem educação e sem um investimento na área da educação, não há nenhuma hipótese de haver desenvolvimento num país. Mas não chega. Ela, por si só, não transporta dinâmicas de desenvolvimento como nós gostaríamos que trouxesse. Portanto, é preciso fazer mais alguma coisa.
E é este mais alguma coisa que está a faltar em Portugal. Isto é, nós não estamos a ser capazes de levar para a sociedade, nem para a economia, o investimento que fizemos na área da educação, o investimento que fizemos em jovens qualificados, o investimento que fizemos na ciência, o investimento que fizemos no conhecimento, não estamos a ser capazes de o levar para dinâmicas de renovação da nossa economia, para dinâmicas de renovação da nossa sociedade. E, a meu ver, está aqui o nó górdio, está aqui o ponto-chave dos nossos problemas Portugal 2015. Está aqui verdadeiramente a chave. Se nós encontrarmos a chave para resolver este problema, nós podemos aspirar a ter, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, um país muito diferente daquele que temos hoje. Se não conseguirmos encontrar a chave para este problema, nós andaremos permanentemente a períodos em que investimos na educação e depois nos sentimos defraudados como povo, porque achamos que investimos e agora investimos em pessoas que têm que ir embora, em pessoas que não têm lugar no nosso país, imigramos a nossa ciência, imigramos os nossos jovens, forçamos a ir embora, mas também defraudados do ponto de vista familiar e do ponto de vista pessoal. Isto é, famílias inteiras que investiram na educação dos seus jovens, que investiram na formação dos seus jovens e que agora, afinal, ter um canudo não serve para nada. Prometeram-nos uma coisa, prometeram-nos uma ideia, prometeram-nos uma expectativa de que íamos ser doutores, de que íamos ter uma outra vida e, afinal, a vida que temos é regressar à vida dos nossos avós ou à vida dos nossos pais quando emigraram para a França ou quando emigraram para outro qualquer lugar. E isto é uma espécie de um defraudar de expectativas do ponto de vista do que é a sociedade portuguesa, mas também de expectativas do que é as expectativas familiares, as expectativas pessoais, que estão no esforço de cada pessoa, no esforço de cada família, e isto é talvez uma das coisas mais dramáticas que se passa hoje em Portugal. É esta ideia de que investimos como sociedade durante décadas e agora não estamos a ter o retorno desse investimento, não estamos a ser capazes de ter o retorno desse investimento, mas investimos também como famílias, investimos também como pessoas e não estamos a ter também o retorno desse investimento. E isto cria uma espécie de desânimo, uma espécie de desencanto, uma espécie de descrença que é absolutamente dramática no Portugal dos nossos dias. E ou conseguimos enfrentar este problema, encontrar soluções para ele, e em soluções que têm que ser corajosas e que são as únicas soluções que podem dar futuro a este país, ou estaremos, obviamente, em dificuldades para os próximos anos. É por isso que nós temos que pensar a escola, e vindo agora a um debate mais interno na área da educação, e depois terminarei outra vez sobre isto, temos que pensar uma escola em que eu talvez utilizasse 3 expressões para sintetizar em 5 minutos e para entrar em diálogo com algumas das questões que a nossa colega aqui trouxe. Uma escola, eu vou dizer assim, talvez, se isto me permite arrumar as minhas ideias, uma escola que seja uma escola para todos, que seja uma escola com todos e que seja uma escola por todos. E eu vou tentar, nestas 3 expressões, explicar-vos o que é que eu quero dizer com estas 3 ideias de forma muito simples e depois regressarei ao debate de educação e desenvolvimento no final deste meu apontamento. Uma escola para todos é qualquer coisa que ainda hoje não está inscrita na nossa cultura nem na nossa mentalidade. Nós ainda hoje achamos que a escola serve para selecionar, para separar os melhores dos piores, serve para fazer essa corrida de obstáculos que a nossa colega aqui trouxe de maneira tão ilustrativa, não serve para integrar todas as crianças. Ora bem, se nós não acabarmos com esta ideia e não percebermos que a escola tem que ser para todos e que todos têm que ter sucesso na escola, cada um à sua maneira, certamente, o sucesso não é igual para todos, nós não conseguiremos quebrar esta barreira que nos separa da cultura escolar. A ideia da reprovação
ou da retenção, agora como hoje se diz, ou outra coisa qualquer, não existe nos grandes sistemas educativos do mundo. E esses sistemas educativos são menos exigentes do que o nosso? Não, não são. São menos rigorosos do que o nosso? Não, não são. São mais facilitistas do que o nosso? Não, não são. Têm outra atitude pedagógica em relação à ideia do que deve ser uma escola para todos, uma escola inclusiva e não uma escola que se limita sempre a excluir, a empurrar para as margens, a deixar as pessoas fora da escola, ou como dizia um colega nosso, a pôr os alunos de tal maneira que eles estão dentro da escola, mas verdadeiramente não se sentem parte daquela escola. Quando eu andei no magistério primário, os professores ensinava-se, vinha nas sebentas, nas didáticas da altura, que quando um professor tinha uma turma de alunos, devia avaliar a turma de alunos achando que 1/3 dos alunos eram bons, 1/3 eram maus e 1/3 eram assim. Já nunca se podia dar notas boas a todos, nem notas más a todos. Tinha que se fazer uma espécie de uma separação, 1/3, 1/3, 1/3. Ensinava-se na altura a famosa curva de Gauss da avaliação dos alunos. Portanto, independentemente dos alunos que tivessem à nossa frente, eles podiam ser todos brilhantes, mas no final do ano, 1/3 era bom, 1/3 era mau e 1/3 era assim. Não é? Um colega nosso um dia falou, escrevendo sobre isto, dizendo, já pararam um bocadinho para pensar que algumas das aprendizagens mais importantes que uma criança faz na vida são feitas fora da escola. Por exemplo, aprender a andar ou aprender a falar é infinitamente mais importante, mais difícil, mais complexo do que aprender a tabuada ou do que aprender certas regras de gramática. Não é? A pergunta é, porquê é que todos os alunos aprendem a andar e a falar e porquê é que nem todos os alunos aprendem a tabuada ou as regras da gramática? O que é que acontece para que esta vontade de aprender, que está inscrita em cada um dos seres humanos no momento do seu nascimento, se perca através da escola? Aprender a andar ou a falar é de uma enorme complexidade. Uma complexidade motora, cognitiva, relacional, na nossa relação com o espaço, na nossa relação com os outros, na nossa relação afetiva, é de uma enorme complexidade. E este colega nosso acabava esse seu apontamento dizendo, eu vou-vos dizer baixinho, mas ainda bem que as crianças não aprendem a andar na escola. Senão 1/3 andava bem, 1/3 andava mal e 1/3 andava assim, não é? E, na verdade, é esta a pergunta que nós temos que nos fazer. O que é que acontece naquela instituição para que, de repente, o que é uma vontade de aprendizagem, um desejo de desenvolvimento, seja cortado por lógicas que, na verdade, impedem esse desenvolvimento e esse crescimento? Temos que recolocar a ideia da aprendizagem e da aprendizagem de todos no centro da escola, e por isso é que eu falo de uma escola para todos. Não é apenas uma escola onde todos estão. Isso, felizmente, nós já conseguimos. Precisamos de uma escola onde todos aprendem, onde a aprendizagem é o centro da realidade daquela escola e do que ali se passa. E este, infelizmente, não é o discurso de muita gente e não é o discurso hoje prevalecente na política em Portugal, que é um discurso assente justamente no contrário, na valorização do exame, na valorização da exclusão, na valorização de que há meninos que sabem e meninos que não sabem, meninos que aprendem e meninos que não aprendem, isto faz parte da vida, é a vida, sempre foi assim, não somos nós agora que vamos mudar esta realidade e, portanto, há uma pedagogia, uma orientação que é ao mesmo tempo uma ideologia, que é uma ideologia que se baseia em políticas de exclusão e não em políticas de inclusão. Uma escola para todos, disse eu, mas disse também uma escola com todos. E o que eu quero dizer com a ideia de uma escola com todos é a ideia de que nós não podemos imaginar que se aprende no século XXI como se aprendia. Ana Moutinho lembrava-me outro dia que já lá vão 15 anos, no século XXI, já passaram 15%, não é, do século, já lá vai. Portanto, não podemos falar no século XXI como uma coisa que há de estar aí para chegar um dia, nós já cá está há 15 anos. Não se aprende da mesma maneira que se aprendia no século XX ou que se aprendia no século XIX. E esse é um dos nossos grandes dilemas. Nós, num certo sentido, temos escolas do século XIX, temos professores do século XX, e com escolas do século XIX e com professores do século XX, não conseguimos ensinar crianças do século XXI.
Este é o nosso problema. Portanto, nós temos que fazer uma enorme redefinição do que são as nossas escolas e do que é a organização, a formação e a prática dos nossos professores. A aprendizagem hoje tem muito pouco a ver com o que era há 20 ou há 30 anos atrás. Isto é, nós hoje, as crianças, têm acesso a um mundo infindo de possibilidades, nomeadamente tecnológicas, onde está tudo, onde está o lixo todo, onde está a porcaria toda, onde está tudo o que vocês querem, mas onde está também o conhecimento. E o que se pede a um professor é que seja capaz de trabalhar com estas crianças o conhecimento e não propriamente de lhes dar mais matéria, de lhes dar mais conhecimento, de lhes dar mais informação. Esse não é o ponto. O ponto é como é que se consegue dar sentido ao conhecimento, construir o conhecimento, como é que se consegue com os alunos, e por isso é que eu falo de uma escola com todos, como é que se consegue com os alunos construir uma outra relação com as aprendizagens, uma outra relação com o conhecimento, que implica coisas de uma enorme simplicidade ou de uma enorme dificuldade, como é valorizar a relação, valorizar a comunicação, valorizar a pesquisa, valorizar o estudo. O estudo era o que nós fizemos nos colégios, em muitos lugares, durante séculos. A escola, tal como a conhecemos, surgiu no final do século XIX. Até haver escola, como é que nós nos formávamos todos? Como é que a sociedade se educava? Educava-se estudando. Estudando de maneiras diferentes. Estudando com as pessoas, estudando com os livros, estudando... Não havia aulas. Mesmo naqueles colégios mais conhecidos, dos jesuítas, dos oratorianos, enfim, que são uma espécie de símbolo do que é uma determinada maneira de educar, havia muito poucas aulas. O que as crianças faziam era estudar. Mesmo os que estavam em regime de internato, levantavam-se de manhã, iam para a biblioteca, iam estudar e de vez em quando havia um tempo de encontro com os professores. A aula, o sistema da aula, destruiu esta relação com o estudo, destruiu esta relação individual e coletiva com o estudo, destruiu uma relação com um conhecimento que é uma procura de pesquisa, destruiu estas coisas tão simples como isto que uma vez o João dos Santos, um grande pedagogo, um grande psiquiatra, um homem extraordinário, uma vez que contava pequenas histórias, e eu já vou contar uma porque vai no sentido que a nossa colega disse, mas contava histórias neste estilo. Um dia, na praia, assisti a uma criancinha que durante horas, pacientemente e organizadamente, estava a recolher conchinhas, recolher coisas e pequenos objetos e pequenas coisas de pedra e que estava pacientemente num coice de papel a colocá-las por tamanhos, por cores, a tentar fazer toda uma ligação em relação àquilo. E ao longo deste tempo todo, eu ouvia o pai, zangado com ela, a dizer: para de brincar com isso, tens é que ir estudar ciências, tens é que ir estudar ciências. Como se aquela criança não estivesse a estudar ciências, justamente. Não estivesse justamente a fazer um estudo de coisas que têm a ver com aquela matéria. E o João dos Santos explicava-nos muitas vezes como temos que inverter esta lógica e temos que assumir uma escola onde esta presença, onde esta participação, onde esta escola com todos vai ser decisiva para as próximas décadas. As tecnologias vão mudar tudo na vida das crianças, já estão a mudar tudo na vida das crianças. Nós podemos não querer ver, podemos não nos dar jeito de ver, mas tudo está a ser alterado. É tudo no sentido positivo? Não. Montanhas daquelas coisas estão no sentido negativo, mas eu não estou a discutir isso. Eu estou a discutir uma alteração de fundo que não nos vale a pena fazer de conta que não estamos a ver. Quer dizer, muita gente há 100 anos atrás não gostava de automóveis e havia discursos contra os automóveis por muito boas razões. Nós sabemos que os automóveis foram uma coisa horrível que nos aconteceu no século XX. Mas que os automóveis estavam aí e não valia a pena continuar a imaginar que íamos andar a transportar-nos em carros de bois. Quer dizer, podia ser uma coisa muito, muito romântica, mas não valia a pena. Porque os carros de bois eram mais seguros, ou porque provocavam menos desastre, ou porque provocavam menos poluição. Com certeza que sim. Mas quer dizer, e nós estamos perante o mesmo debate em relação às novas tecnologias, que estão, na verdade, não só a alterar a relação com o conhecimento, mas estão a alterar a maneira como as crianças utilizam o cérebro. As nossas crianças não utilizam o cérebro da mesma maneira que nós. As nossas crianças não pensam da mesma maneira que nós.
As nossas crianças não se relacionam com os outros da mesma maneira do que nós e isto é central se quisermos perceber a mudança nas aprendizagens que tem que acontecer na nossa sociedade e na nossa escola. Uma escola para todos, uma escola com todos e uma escola por todos. E a escola por todos é esta escola que está aqui nesta sala. Isto é, a escola já não cabe dentro de um edifício escolar. A educação não cabe dentro do edifício escolar. A ideia de que a escola vai educar as criancinhas todas, o tempo todo, a tempo inteiro, como dizia, acabou. Foi um sonho. Foi um sonho, aliás, totalitário. Um sonho um bocadinho totalitário. Era o sonho, agora chama-se a tempo inteiro. Durante muito tempo chamou-se a educação integral. A ideia é que a escola ia educar integralmente as crianças. Não, não vai. Quem educa integralmente as crianças é a vida. A escola não educa integralmente ninguém. A escola educa uma parte. Tem um contributo e um contributo importante. Mas essa ideia de que a escola é que vai tomar conta da vida das crianças e educá-las integralmente não tem sentido. Um anarquista português, dos mais conhecidos, e eu digo isto, assinalo o anarquismo pelo que vos vou dizer a seguir, um homem chamado Adolfo Lima, escreveu em 1914 um texto que quase podia ser um texto de hoje, que era um texto chamado Educação Integral. E dizia ele nesse texto, a abrir, o seguinte: os professores e as escolas têm um problema, impossível de resolver. E qual é esse problema? O problema é o seguinte, é que nós ensinamos às criancinhas umas coisas durante o dia e as famílias estragam tudo durante a noite, não é? A gente ensina-lhes as boas educações e depois estragam tudo. Quer dizer, nós sabemos como é que se faz e depois tudo é estragado pelo meio ambiente, pela sociedade, pelas famílias, etc. E o Adolfo Lima, apesar de anarquista, dizia só há uma hipótese. Acabava o livro dizendo só tem uma hipótese. As crianças devem ser entregues por completo aos professores, que só as devem devolver às famílias quando elas estiverem prontas, não é? E, portanto, quer dizer, quando o produto estiver pronto, a gente devolve. Mas antes não. Este sonho de que a escola vai tomar conta de tudo é um sonho que acabou no nosso século XXI. Porque, evidentemente, que a educação faz-se na vida. A ideia da cidade educadora, a ideia do território educativo, a presença das famílias, o que eu designo pelo espaço público da educação. Isto é, hoje, nós não podemos imaginar que a escola está isolada. E certamente que as pessoas que estão aqui sentadas nesta sala não têm 1000 vezes mais formação, 1000 vezes mais educação, 1000 vezes mais qualificação do que teria uma mesma audiência aqui de Amarante reunida em 1915. Portanto, nós não podemos, não é, comparar a sociedade de 1915, onde muitos destes sonhos nasceram, com a sociedade de 2015. A nossa sociedade tem muitos problemas, claro que tem, na relação, as vidas, os empregos, a intensificação do tempo nas cidades, os problemas dos transportes, a falta de tempo, temos muitos problemas. Mas temos um nível de educação, de qualificação, de consciência, de compreensão do que são muitos destes assuntos que permitem e que nos obrigam a participar nos processos educativos na sua plenitude. E por isso é que eu digo uma escola para todos, políticas de integração, de levar a escolaridade o mais longe possível, onde todos aprendem, não é apenas onde todos estão, mas onde todos aprendem. Uma escola com todos, isto é, que atenda às novas realidades das crianças, à sua presença como cidadãos, se quiserem a palavra, e digo a palavra porque celebra-se este ano o centenário da mais importante obra pedagógica do século XX português, escrita pelo António Sérgio, chamada Educação Cívica, em que o Sérgio apontava justamente a ideia de que a escola, dizia ele, deve ser um município escolar, deve ser um lugar onde as crianças participam, onde elas estão, e não apenas um lugar onde elas estão passivamente a receber um qualquer conhecimento ou uma qualquer educação. E, por último, a ideia da escola por todos. Isto é, a ideia de que a educação, que há mais educação para além da escola e que temos que inventar hoje formas de ligação entre a escola e a sociedade. Uma escola que, aliás, se vai em muito pouco tempo desmaterializar do ponto de vista físico. Quer dizer, a escola vai perder a configuração arquitetónica que tem nos dias de hoje. Já está a perder em muitas escolas deste país. Há centenas de escolas
centenas de projetos neste país, onde o núcleo sala de aula já não é o núcleo organizador das aprendizagens, onde as pessoas já fazem outras coisas. Não estou a falar de nada futurista. Estou-vos a falar do que existe em Portugal em 2015, em centenas de escolas, em centenas de lugares. Portanto, estou-vos a falar de uma realidade que é uma realidade que vai muito para além destas configurações orgânicas, burocráticas, destas configurações do tempo e do espaço que aqui vos trouxe a nossa colega e em relação a cujas reflexões eu partilho e nas quais me revejo. É a partir desta outra escola que nós podemos reconstruir um debate sobre a educação e desenvolvimento. Porque, evidentemente, que se nós conseguirmos que esta escola, que seja esta a escola de que eu vos falo, os temas da educação e desenvolvimento ficam mais cruzados e as pessoas saem preparadas da escola para uma intervenção, para uma capacidade de iniciativa, para uma participação, saem formadas porque adquiriram os conhecimentos que foram transmitidos a todos, saem formadas porque tiveram uma participação com elas que lhes permite essa outra capacidade de iniciativa, saem formados porque têm redes de sociabilidade, redes de presença social, que lhes permite ir muito mais longe do que na escola tradicional, na escola clássica que tivemos ao longo do século XX e que ainda se vai arrastando em muitas das nossas escolas, em muitos dos nossos municípios, em muitos dos nossos territórios. É esta outra escola que nos permite resolver este problema com que eu comecei e com o qual eu acabei, que é a ligação entre a educação e o desenvolvimento. Está aqui o nó, a chave decisiva para o nosso futuro. Se a conseguirmos resolver, e eu quero dizer isto convictamente, e temos tudo para resolver. Eu dizia isso hoje num debate hoje à tarde, Portugal tem tudo para ser um país desenvolvido no quadro do século XX. Tem tudo, não é? Tem um território, tem um espaço que vai além do seu território, tem uma plataforma continental, tem uma língua, que é uma língua com um poder cultural e económico imenso no mundo, tem gente qualificada, tem infraestruturas razoáveis, tem um conjunto tem uma consciência dos problemas e dos problemas educativos, tem ciência, tem boa tecnologia, nós temos tudo para sermos um país desenvolvido e para nos projetarmos num século XXI de outra maneira. Mas precisamos de resolver esta ligação. E é por isso que este debate é um debate tão importante e é um debate em relação ao qual me deu muito prazer estar aqui, pelas razões que vos disse no início e também por estas razões. Não vale a pena repetir sempre as mesmas dicotomias. Não vale a pena repetir sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas frases feitas, que foram ditas milhões de vezes, não é? Que os alunos hoje não sabem nada, que a escola hoje não ensina nada, que já não há autoridade, que já não há disciplina. Quem, como eu, estuda a história da educação sabe que isto se anda a repetir há 200 anos. Há 200 anos que todas as gerações mais novas são piores do que as anteriores. Há 200 anos. E como há 200 anos isto era um desastre, eu imagino o que é 200 anos sempre em queda, não é? Nós deveríamos estar já no buraco negro mais fundo à face da Terra. Não vale a pena repetir isto, que é um discurso sedutor, que nos agrada a todos, porque todos achamos que já não há educação agora, que no nosso tempo é que havia, que agora já não há valores, que no nosso tempo é que havia. Como dizia o João dos Santos, numa destas historietas que eu vos contei também, uma crónica que ele começava por dizer, um dia estava no elétrico em Lisboa, o elétrico estava cheio, e entrou uma senhora de certa idade e viu que não tinha lugar onde se sentar e começou aos berros, porque havia ali um jovem sentado num dos bancos, a dizer, isto é inacreditável, já não há educação. Isto é uma história que já vem dos anos 60. Já não há educação nenhuma. No meu tempo sim que havia educação, agora não há educação nenhuma. As crianças agora e os jovens não têm educação. E o jovem continuava impávido e sereno, sentadinho no seu lugar, sem se mexer. E a senhora ia se aproximando do jovem. Já não há educação. Isto é inacreditável, pá. Isto é uma coisa impensável. E o jovem, nada, não é? Até que a senhora se pôs literalmente em cima do jovem aos berros. Já não há educação. No meu tempo havia educação. Agora já não há educação nenhuma. E o jovem que já estava um bocadinho cansado, não é? Disse-lhe, olha senhora, a senhora não entendeu nada. Educação há. Não há lugares, não é? E
E parte daí para uma reflexão fabulosa sobre estas coisas, não é? Que o Sérgio, enfim, que eu traduzi num título do livro, a que eu chamei Evidentemente, e muita gente me perguntou, mas porquê é que deste ao título Evidentemente, ao título ao teu livro o título Evidentemente? Eu disse por uma razão muito simples. É porque sempre que pensarem na educação, pensem numa coisa. Tudo o que é evidente, mente, não é? Isto é, que as evidências são mentirosas, não é? Portanto, tenta ir além de uma espécie de uma casca das palavras, não é? De uma coisa de evidências, que na verdade são as evidências do taxista, são as evidências de não sei do quê. Ainda bem que toda a gente participa no debate educativo, mas temos que ir mais fundo. E, sobretudo, temos que perceber que está aqui o fundamental do nosso futuro enquanto país, da nossa capacidade de superarmos muitos dos nossos problemas. Não é isto que vai resolver o problema da dívida nos próximos anos, não é isto que vai resolver as dificuldades económicas nos próximos anos, mas é isto que nos vai dar um futuro e que nos vai, assim o esperemos, dar uma sustentabilidade a este país que nunca tivemos no passado, e nunca tivemos no passado porque nunca tivemos uma cultura que estivesse em ligação com a escola, em ligação com a ciência, em ligação com o conhecimento. É por isso que estes debates são tão importantes, é por isso que me deu tanto prazer estar aqui hoje convosco. Muito obrigado.